Talk Timba. Alô, torcida Timbu, seja bem-vinda a mais um Talk Timba. E hoje a gente vai conversar com um cara que tem uma história incrível aqui no Náutico, super campeão de futebol de salão, revelador de atletas e atleta do Náutico. Começou como atleta e depois virou treinador, o nosso querido Iveson, o popular Baixinho. E aí, Baixinho, como é que você tá, meu irmão? E aí, Bruno? Prazer estar grande, aqui contigo, velho, ter meu você irmão. aqui. Você que tem uma história incrível para contar aqui dentro do Náutico. Eu queria que você começasse dizendo pra gente como é que é sua relação com o Náutico, como é que tudo começou. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com você, é um prazer, sou seu fã, lhe acompanho, adoro estar curtindo você. Bruno, eu cheguei aqui muito jovem, aos 12 anos de idade, mas na verdade a minha história com o clube começa a partir do meu nascimento. Porque meu nome é Iveson, em homenagem ao quarto maior artilheiro da história do clube, quarto ou quinto. Iveson foi artilheiro da década de 50 no Náutico, 2 vezes campeonato pernambucano, era um mineiro, tido como galã à época, usava aquele bigodinho típico da década de 1950. Por isso que você também é um galã, né? Já se confunde com esse Iveson aí, né? Aí meu pai, como fanático pelo Náutico, interessante, meu avô era rubro-negro, teve 20 filhos com a minha avó, e o único homem alvirrubro era o meu pai, que era o mais velho. Acredito, velho. E aí meu pai, em homenagem a Iveson, colocou meu nome. E sempre me dizia, olha, você vai ser jogador de futebol, você vai jogar no Náutico, é um sonho meu e tal. E aos 12 anos eu recebi o convite para vir jogar futsal aqui no clube. Aos 12 anos de idade? Aos 12 anos de idade. Eu jogava pelo Colégio Bairro Novo em Olinda e me destaquei nos jogos escolares e o treinador me trouxe para aqui para jogar futsal. Eu lembro no primeiro dia que eu cheguei aqui no clube, sentei ali na frente daquele portão principal, quando eu vi Barão del Rey, entrar Baiano, Valmeci, José Margon, meu ídolo. Só as pedras pesadas. Aí vi Baiano, vi Manguinha, Demi Lobo, Lorival, eram meus ídolos da década de 80 e tal. E eu disse, poxa, eu estou realizando um sonho, começar a jogar no Náutico. E a partir daí, depois passei para o campo também, fui campeão na base do futsal, do futebol de campo, joguei com vários que se profissionalizaram. E até os 18 anos de idade estive no clube jogando futsal e futebol. Aos 18 saí de Recife, fui-me embora para o Paraná, depois Santa Catarina, fui até a Espanha, o primeiro pernambucano a jogar futsal na Espanha, 3 anos. Retornei, cheguei no Náutico aos 26 anos e estou até hoje, já vou fazer 51. Voltei com 25, na verdade, vou fazer 51 de anos ininterruptos. Tudo dentro aqui do Náutico, vivendo o dia a dia do clube, né? E também de treinador, sou o maior artilheiro da história do clube no futsal. Sim. Detenho alguns recordes no futsal pernambucano e tudo vestindo a camisa do Náutico. A minha história com o clube se confunde, eu sou alvirrubro, nascido e criado aqui dentro, moro num prédio que é praticamente dentro do clube. Aqui do lado, literalmente ali, né? Literalmente. Você vê o programa da gente aqui, os jogos de camarote. Eu assisto os jogos na sala de casa, então assim, eu não me imagino, até brinco, assim, a gente perdeu o nosso querido presidente agora, que era Araponga, 60 anos de Náutico. E eu sempre digo, meu sonho é bater Araponga e Serrano, que tem 60 anos de Náutico. Vai chegar lá. Quando eu concluir isso, eu estou com minha missão cumprida, Bruno. Mas aqui é a minha casa. Ô Baixinho, me diz uma coisa, como é que é essa questão da base, da formação dos jogadores do futebol de salão? Porque a gente sabe que o futebol de salão é a base para muitos jogadores que vêm para o campo, né? E o seu trabalho como jogador também, e depois revelando esses atletas. Como é que funciona essa interação do atleta que começa no futebol de salão e eventualmente consegue também se destacar e ser um profissional também no futebol de campo? Bruno, pessoal, são 2 modalidades que elas se complementam. Sim. É preciso respeitar as características de cada uma. Mas normalmente o bom jogador de futsal ele é um craque no futebol. E por que isso acontece? Porque o futsal, por ser um esporte de um espaço mais reduzido, o atleta ele desempenha múltiplas funções. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu era pivô. A maior característica de um pivô, obviamente, é a sua ofensividade, a sua força ofensiva, a sua capacidade de fazer gols, porque ele é como se fosse um centroavante no futebol. Mas ele, ao mesmo tempo que desempenha uma função ofensiva, ele tem que saber marcar, ele tem que voltar para buscar o jogo, ele tem que armar jogadas. Assim como o fixo é o principal defensor, ele seria um zagueiro no futebol de campo. Ele precisa desarmar, armar e finalizar. Isso dá ao atleta uma qualidade muito grande. Quando ele vem para o futebol, claro que ele precisa se adaptar a um jogo de um espaço maior, lançamentos longos. Aqui você tem um pouco mais de espaço para raciocinar e para ter a posse da bola. Quando você vem com isso bem desenvolvido no futsal, você arrebenta no futebol. Então a gente tem inúmeros casos. Eu, por exemplo, fui da base do Náutico, joguei com alguns jogadores que se profissionalizaram. Caso de Possi,
Lúcio Surubim, Sim. Manuel Tobias, Sim. foi meu contemporâneo aqui, fomos campeões aqui com Pedro Manta, treinador, que até hoje é um grande Maravilhoso, treinador, Pedro Manta. revelador de talentos, Sim. faz ótimos trabalhos aqui em Pernambuco, e nós fomos campeões invictos no infantil, no juvenil, e assim, e atletas vindos do futsal, na época Pedro Manta adorava ir ao futsal e trazia. Eu carrego isso comigo e eu perpetuo isso e vou sempre atrás de atletas que vêm para o meu futsal. A gente lapida, mas a gente sabe que realmente o objetivo e o desejo do atleta é ser um atleta de futebol profissional. Sim. E o caminho mais curto para essa realização do sonho é a entrada no futsal. Ok. Então eles ficam conosco até sub-15, Certo. no máximo sub-17, e depois eles seguem sua estrada. Então você pode dizer que a grande maioria dos atletas, dos meninos que estão praticando futebol de salão, eventualmente estão ali para poder galgar uma chance dentro do campo, dentro da grama. É verdade, Bruno. É muito difícil, você, apesar do futsal ter crescido muito, o Brasil é o país que tem mais praticantes no mundo inteiro, a gente tem uma liga muito forte e a gente revela grandes jogadores. Nós temos Manuel Tobias, que foi o melhor do mundo durante muito tempo, Falcão. Mas a gente sabe que a criança brasileira, ela nasce com a bola no pé e o grande sonho é se tornar um Neymar, e se tornar um Zico, um Romário, um Ronaldo, Fenômeno, um Ronaldinho. Agora, você começa a praticar o futsal, você também vai gostando. É uma modalidade que te dá muitas emoções, que te dá múltiplas possibilidades. Você vai se identificando com a modalidade e às vezes você, por opção sua, não é por falta de espaço no futebol. Certo. Você acaba dizendo, não, eu me adaptei muito Se bem encontrou ao futsal, ali naquele esporte. Me encontro, sou feliz aqui. Certo. Você desperta muito mais cedo para o futsal e com possibilidade de jogar no sul do país também. Existe Taça Brasil. Pernambuco, por exemplo, conquista vários títulos na base. Isso dá ao atleta uma arrancada mais forte no futsal e você acaba seguindo sua carreira no futsal. Mas a gente sabe que a grande maioria, 90%, 99%, quer ser jogador de futebol. Então é muito importante essa ligação, essa proximidade do futebol de campo, do clube, com o futsal, para que a gente cada vez mais revele talentos. Eu tenho uma infinidade de nomes aqui que eu posso citar para você, que foram atletas. Você pode destacar 5 nomes assim que você se lembre de atletas que saíram do futsal e estão hoje jogando no campo do Náutico? Lucas Paraíba foi um atleta Lucas que Paraíba, eu trouxe, sim. foi campeão sub-15 comigo, bicampeão comigo em 2013, fazia parte do elenco profissional. No elenco de juniores tem Júlio, tem Luiz Felipe, no 17 tem Juan, tem Cauã, tem no 15, que vai subir agora para o 17, é Hugo, Matheus, que é outro paraibano de Campina Grande, que nós trouxemos para jogar futsal o ano passado conosco em plena pandemia. A gente tem um pouquinho mais para trás, e vou citar alguns nomes. Hoje o Náutico acaba de anunciar uma contratação, Evandro, Certo. na minha opinião, ótima aquisição. Evandro é cria da base do nosso futsal, saiu daqui muito jovenzinho, aos 13 anos. Evandro recém-contratado para jogar Na no equipe profissional do acaba Náutico. de vir do CRB, um atleta com passagem internacional, Isso. Seleção Brasileira de Base, São Meio Paulo, atacante, né? atleta paranaense. Habilidoso. Saiu daqui aos 13 anos, atleta do futsal, para ir para a base do São Paulo do futebol. Tá? Nilson é um atleta que jogou aqui no profissional do Náutico, teve conosco muito tempo no profissional, acabou indo, hoje ainda é atleta profissional na Coreia. Rômulo foi um atleta da base do futsal, depois foi para o Bahia, Seleção Brasileira de Novos, joga Maravilha. na China, um excelente jogador. Tivemos Renato, que é pernambucano, foi campeão pernambucano com o Salgueiro, atualmente está no Retro, mas já teve passagens pelo profissional do Náutico, Álvaro Branquinho, e tantos outros que a gente vê hoje na Juventus da Itália. A gente tem Caio Jorge. Caio Jorge, que era do Santos, né? Caio Jorge veio do salão. Muita gente não sabe, Caio Jorge é criado Caio Jorge do Náutico. Ele saiu Exatamente. daqui muito jovenzinho, jogou aqui o sub-7, sub-8, sub-9. Uma joia do Santos que está na Juventus. Saiu, aí foi para o Santos, lá ele fez toda a sua base no futebol. O próprio Hernanes, Hernanes teve uma passagem aqui pelo futebol do Náutico muito rápido. Mas assim, o futsal, ele te dá esse espaço para que você progrida e que abra caminhos, e alguns às vezes saem muito jovem aqui do Brasil. Esse ano nós tivemos 5 atletas nossos que estão na Espanha. Estavam no nosso 15, no início do ano, agora 2021, que era a base do nosso time sub-15, e foram para a Espanha. Lenilson, Henrique, Breno, aí Pedro Vitor foi para o Brusque, e
outra hora me falha, nós perdemos 5 atletas, 4 para a Europa e uma que a gente fala perder, no sentido assim, mas não Sim, claro. com aquela dor de quem perdeu, porque os meninos estão É o fluxo normal da coisa, faz né? parte do processo Baixinho, natural. você falou em Espanha, né? Você teve a oportunidade de jogar fora também, teve a oportunidade de jogar na Europa, né? Fui, Bruno, eu tenho, Como é que foi essa graças a Deus, experiência? eu tenho o privilégio de ter sido o primeiro pernambucano a ter ido para a Espanha. Eu fui no dia 5 de novembro, no dia 5 de dezembro de 1992, eu cruzei o oceano pela primeira vez, um pernambucano, aos 21 anos de idade. Eu fui jogar na Espanha. Na época, o mundo não era globalizado como é hoje, a Espanha ainda não tinha o euro, era peseta, era tudo muito diferente. E eu carrego comigo esse feito e essa marca. Hoje tem muitos pernambucanos espalhados pelo mundo todo. Você tem pernambucano na Ásia, na Europa, em todos os lugares jogando, em ligas fortes, abrindo mercado para outros. E eu tenho essa honra de ter sido o primeiro pernambucano a jogar a Liga Espanhola. Eu joguei a primeira divisão, joguei a segunda. Uau. Então, assim, foi uma experiência magnífica. 3 anos de Espanha, trouxe um amadurecimento como ser humano, como profissional, uma outra visão do esporte. A Liga Nacional Espanhola estava se profissionalizando. Na época tinha ainda muitos argentinos, muitos paraguaios, porque o Paraguai tinha sido campeão mundial nos finais dos anos da década de 80. Então, assim, eu compartilhei vestiário com argentinos, joguei contra paraguaios que eram consagrados no mundo e muitos brasileiros também. Então, assim, foi uma experiência que me deu uma visão de mundo e uma visão do esporte bem diferente. Baixinho, você começou como atleta de futebol de salão do Náutico, como você mesmo falou, aos 12 anos, né? Aí você teve toda uma história aqui dentro do clube, depois você saiu para ser treinador e depois você voltou a jogar, né? Conta um pouco dessa história pra gente, como é que foi essa eu sei essa como transição. Atleta, o Náutico está tão enraizado em mim e eu dentro do Náutico. A primeira oportunidade de ser treinador, o Náutico me deu quando eu ainda tinha 15 anos. Eu jogava aqui na base do futebol e na base do futsal. E aí, para ter uma complementação de renda, a diretoria à época disse: Baixinho, tu vais assumir a escolinha. Tanto que hoje eu tenho 50 anos e de repente encontro com alguém, eu estou com meu filho, eu estou num barzinho, diz Baixinho, alguém me cumprimenta, eu digo, ele foi meu aluno da escolinha. E o cara tem 47 anos, tem 48. Ele diz assim, porra, como é que esse cara pode ter sido teu aluno de escolinha se tu só tens 2 anos a mais do que ele, ou 3? Porque eu comecei a ser treinador aqui aos 15 anos de idade. Tá? Depois, obviamente, eu fui fazer faculdade, me formei em Educação Física pela Federal, fazer pós-graduação e tal. Fui buscar a qualificação profissional, mas aqui eu iniciei a minha carreira também como treinador. Eu ainda jogava e já acumulava a função de treinador nas categorias de base. Carrego comigo também um enorme carinho pelo título, tanto os títulos que eu conquistei aqui, mas campeão brasileiro sub-17, o primeiro campeão brasileiro sub-17 de futsal, somos nós, 2005, em Minas Gerais, uma competição muito difícil, onde Paulo Henrique Ganso jogava pelo Remo do Pará, esse foi nosso adversário, sabe? E assim, a gente ganhou um título fora do estado, com uma geração jovem. Então, assim, aí voltei para o clube, estava no clube ainda conciliando essas duas funções. E, claro, aos 33 anos, resolvi encerrar minha carreira, mas com marcas importantes também dentro do clube. Sou o maior recordista de gols numa única edição do Campeonato Pernambucano Adulto. Fiz 60 gols no Campeonato 98, jogando pelo Náutico. Tenho o recorde de gols numa única partida. Fui eu jogando pelo Náutico contra a equipe de São Lourenço, marquei 9 gols no jogo. Então, assim, jogar pelo Náutico, ser treinador do Náutico, ganhar títulos na base, revelar atletas, isso me dá um enorme prazer, porque você abraça uma carreira de atleta ou de treinador, você sabe que o esporte está no sangue, está na veia. E quando você se identifica com uma instituição que é a sua cara, que é a sua casa, a camisa passa a ser a sua segunda pele de fato. Isso não é jargão que se pronuncia por aí, palavras ao vento, não. É de fato, você tem que ter esse sentimento. Eu sempre digo para todo mundo, eu não tenho ambição de sair daqui para ir defender um outro clube, em outro estado, em outro lugar. Aqui é a minha casa, é o meu lugar. Eu quero sempre fazer do Náutico o melhor de todos. O melhor do estado, o melhor do Nordeste, o melhor do país, o melhor do mundo. Esse é o meu objetivo e a gente trabalha todos os dias para isso. O Náutico tem tido ao longo dos últimos anos uma reformulação nessa parte dos esportes amadores, sobretudo naquele espaço ali do futebol de salão, a requalificação da quadra. Como é que você vê esse novo momento do Náutico
olhando mais para essas categorias dos esportes amadores, para o futebol de salão, ao longo dos últimos anos? Como é que tem sido essa evolução? Bruno, assim, eu como amante do Náutico e um cara que passa o dia todo no clube, obviamente estou completando 25 anos ininterruptos, então eu venho acompanhando várias gestões. Presidentes até que se reelegem, passam 2 mandatos, depois mudam, às vezes, agora a gente teve uma mudança de 5 anos para cá, 6 anos, houve uma mudança política muito grande e tal. Eu sempre entendi o clube como um todo. O clube não se resume só ao futebol. Claro. Obviamente que o futebol e o futebol profissional, ele é o carro-chefe de um clube, é quem atrás dos patrocinadores. Mas o clube somos nós, que somos apaixonados, que somos... Claro. Você hoje está aqui, amanhã o meu filho pode ser um dirigente do clube. Um atleta meu que é hoje um atleta de escolinha, ele pode não ter o talento suficiente para se desenvolver enquanto atleta profissional, mas amanhã ele pode ser um presidente do clube, ele pode ser um dirigente, ele tem que enxergar o clube como um todo. Então você reformular um parque aquático, você reformular um ginásio, você dá uma vida social ao clube, você atrai aqueles que de fato vão manter o legado e vão levar o Náutico para mais 120 anos de existência, porque eu vou passar, você vai passar, e pessoas com bom trabalho vão deixar o seu legado, mas principalmente olhar para o clube como um todo. Então, nos últimos anos, o Náutico tem tido essa sensibilidade de enxergar o clube como um todo. E aí é prazeroso você ver um ginásio reformado, você ver um parque aquático em condição, o estádio reformado, e agora ainda se fala muito agora em ampliar a requalificação do estádio, um CT em condição. Tudo isso é Náutico. O Náutico não é um Náutico só. O Náutico não é só futebol profissional. Então eu estou muito satisfeito e tenho visto que a gente tem chegado junto, tem aproximado. E quando o Náutico, a gente deixa as diferenças políticas, quem quer que esteja de um lado ou do outro, eu até brinco quando vai ter eleição. E aí, baixinho, tu vais votar em quem? Eu digo, eu vou votar no Náutico. Eu estou alheio a divergências políticas. No outro dia eu me apresento para trabalhar com a mesma motivação e a mesma empolgação, quer seja Bruno presidente, ou quer seja João ou Pedro Antônio. Eu sou Náutico e quero ver cada vez um Náutico mais forte, mais unido em todos os seus segmentos, em todos os seus setores. O Baixinho, uma coisa que a gente não fica alheio, principalmente quem vive no dia a dia do clube e torce pelo Náutico, como você torce há tanto tempo, são aos grandes times, né? As grandes campanhas, que você, como um observador e um entusiasta do Náutico ao longo de tanto tempo, pôde ver jogando aqui nesse campo, né? Tem alguma memória, assim, de grandes momentos, assim, que você possa trazer na memória aqui, de momentos que você viveu aqui nos Aflitos? Olha, vou te dizer, eu vou me estender não só aos Aflitos. Tem uma partida que para mim é memorável, Náutico e Santa Cruz, no Arruda. Eu estava assistindo o jogo ao lado de Roberto Fernandes, que é meu contemporâneo também, meu amigo, um abraço, um grande alvirrubro, um grande treinador. A gente estava assistindo o jogo e o Náutico começou perdendo 1-0. Rapaz, Roberto chorava copiosamente como uma criança. Aí o Náutico empatou e Ademir Lobo fez um golaço de fora da área, na gaveta. Rapaz, a gente se abraçava, chorava. O outro jogo no Arruda, Náutico 3, Palmeiras 1, 3 gols de Mirandinha, nos anos 80, um jogadoraço que passou pelo Náutico. E tinha um rapaz que era deficiente, não tinha uma perna. Ele se debatia assim na arquibancada e chorava, assim, foram momentos inesquecíveis. Aqui eu vivi como atleta, eu fui campeão aqui dentro, campeão infantil invicto, 16 jogos, 16 vitórias, e na partida final aqui foi muito emocionante ser campeão dentro dos Aflitos e tal. Um dia eu cheguei aqui para treinar e me atrasei, e Baiano estava aqui, na arquibancada para assistir o treino e tal. Eu tive aula na escola, eu estava no Marista, eu cheguei um pouquinho atrasado. Aí ele me deu um puxão de orelha, disse, jogador, garoto, presta atenção, você não pode chegar atrasado, aquilo ali para mim, pô, meu ídolo me chamando a atenção. O Náutico foi campeão em 1984, aí saiu o pôster do time em charge no Jornal do Comércio. Eu recortei, colei numa cartolina, vim para aqui, esperei jogador por jogador. E aí peguei autógrafo de todo mundo. Anos depois, eu me tornei amigo de Jarbas, que era ponta direita na época e tal. E Jarbas hoje é um empresário bem sucedido aqui em Recife, casa de material esportivo. Disse, Jarbas, eu tenho um segredo para te contar. Quem foi? Eu disse, rapaz, quando você foi campeão pelo profissional do Náutico, eu era garoto, fui pegar seu autógrafo, ele, mas antes, claro que você não vai lembrar que você deu autógrafo a um monte de gente, mas aquilo marcou para mim.
sabe? E assim, meu filho, o Náutico estava na terceira divisão, eu acho. Eu trouxe ele, a primeira vez que eu trouxe meu filho para o estádio, ele tinha meses, foi Náutico e Bandeirantes, na terceira divisão. Tenho fotos aqui do meu filho correndo aos 2 anos de idade aqui. Então, assim, aqui a gente viveu muitas coisas. A alegria de ter visto agora aos 50 anos, o primeiro título aqui dentro. Tá? Eu vi do meu camarote ali, uma emoção, assim, e transbordou de emoção, porque infelizmente meu pai, que é o maior virrubro que eu conheci na minha vida, meu pai nos deixou o ano passado vítima da Covid. E assim, meu pai era um apaixonado pelo Náutico, que contava as histórias dos anos 60, os grandes conquistas do Náutico aqui dentro e contra o esporte. E eu não tinha vivido isso. Então, quando foi agora, ver o Náutico ser campeão, dentro dos aflitos, em cima do esporte, com meu filho, para mim foi de uma alegria impagável, sabe? Aquele comercial, aí não tem cartão de crédito que pague, bicho. Aquilo ali você vai carregar pro resto da sua vida com emoção, com prazer, que esse elenco desse ano nos deu, que nenhum alvirrubro jamais esquecerá. Tá nos pés do K9 a chance de garantir o título pernambucano de 2021. Chiesa foi pra bola e pro gol! Gol! É do Náutico! O Náutico é campeão pernambucano de 2021. Ô Baixinho, a gente tem aqui um momento no programa que chama Momento Tic-Tac. O que é o momento tic-tac? No futebol, né? No futebol de campo, é aquela coisa de passar e tocar rapidinho, né? Que eu acho que isso é um pouco do salão também, salão né? É o toque-sai. Salão é toque-sai, né? Toque-sai. Então vamos fazer o momento toque-sai em homenagem aos salonistas, né? E aí eu queria que você dissesse rapidinho assim, a principal influência no futebol de salão. Principal influência você me diz, um jogador que me influenciou? Ou um jogador, um treinador, algum cara que foi importante assim para você no futsal? No futsal tem tanta gente, eu não quero cometer injustiça, mas Duda, que me trouxe, me viu aos 12 anos de idade, garoto, eu era um treinador apaixonado pelo Náutico, ganhou muitos títulos aqui dentro. Duda, e como ídolo, para nós pernambucanos, Manuel Tobias, embora seja meu contemporâneo, jogamos juntos, dividimos vestiário durante 6 anos, mas é o grande craque da modalidade para mim. 3 jogadores, fora Manuel Tobias, claro, 3 grandes jogadores de futebol de salão do Brasil. Do Brasil, Falcão, tá? Jorginho, um pivô cracaço. Wander Iacovino era outro cracaço, que eram meus ídolos quando eu era mais jovem, que via esses caras jogarem, eu dizia, porra, se eu um dia jogar parecido com esses caras, eu vou também na fita. O momento mais importante, você falou aqui, mas eu queria que você referendasse qual foi o momento mais importante para você vestindo a camisa e jogando pelo Náutico. Olha, jogando pelo Náutico, eu te diria que foi o título de futebol de campo. Marcou muito para mim, até porque como eu não segui a carreira como atleta de futebol, isso marcou muito para mim. Ganhar aqui dentro do esporte, ser campeão invicto, na base, onde você projetava uma série de sonhos, inesquecível para mim. Como treinador, o título de campeão brasileiro. Esse aí está na minha galeria, está no meu coração para sempre. Não sei se um dia, luto muito, esse ano a gente foi terceiro. Sim. Tá? Ano que vem a gente vai para a Taça Brasil novamente, mas a gente sabe que não é fácil é muito difícil você ganhar títulos nacionais. Então quando você ganha um e for o primeiro a gente nunca esquece, né? Baixinho, fica até difícil perguntar isso para você, que começou com 12 anos já, ali jogando e depois já se profissionalizando, né? Mas quais são os planos para o futuro, meu amigo? O que é que você espera aí para o futuro? O que é que você deseja para o futuro? O que é que você quer fazer futuramente? Bruno, eu desejo transformar o Náutico, esse sempre foi o meu grande desejo, transformar o Náutico no maior time de futsal do Nordeste. Aí trabalho incansavelmente para isso. Na base, a gente projetar a base. Esse ano a gente está com uma geração muito boa que vai render muitos frutos ao clube, tanto no futebol quanto no futsal. Então a ideia é seguir adiante, revelando atletas, ganhando títulos estaduais para se credenciar para a Taça Brasil, ganhar títulos nacionais, transformar o Náutico numa referência na base do futsal, para a gente voltar um dia a ter um adulto forte, competitivo, para a gente ganhar estadual também na categoria principal. Então é isso, vamos cuidar desses meninos que são o futuro do Náutico, não é isso? É isso que eu peço sempre aos torcedores, aos dirigentes, às pessoas que me acompanham. De vez em quando a gente está aí apresentando projetos para ajudar a base do futsal,
para enaltecer o clube. E eu sempre digo, gente, vamos olhar para esses meninos hoje, tem tanto empresário aí que está nos assistindo, cheguem junto na base futsal, o investimento é pequeno, mas claro que o retorno ele não é imediato, mas daqui a 5 anos você vê um atleta despontar no profissional, você tem a certeza que você contribuiu para que ele chegasse naquele dia ali e fizesse um gol de um título e fosse vendido e que o clube tivesse receita, mas você contribuiu para que ele chegasse no clube aos 14, 15 anos de idade. Então esse é o meu apelo que eu faço a todos que estão nos vendo, que nos procurem no Departamento de Futsal, para que nos apoiem, para que a gente ganhe títulos e revele cada vez mais jogadores para futsal, mas principalmente para o futebol, que é o carro-chefe do clube. Valeu, Baixinho. Obrigado pela presença, um prazer conversar com você, saber da sua história, que é a história do Náutico também, né? Prazer, meu irmão, sou seu fã. Tamo junto, um grande abraço no coração de todos os alvirrubros. Valeu, obrigado. Obrigado, meu irmão.